Uma proposta que a gente está apresentando que é simples, vamos colocar na agenda do professor um tempo para ele e ela visitar seus alunos. Conhecer onde o aluno mora, conhecer a família, conhecer o contexto do aluno. Então tem muita coisa que, tá aí no Brasil há 10, 20 anos e que a gente não está conseguindo fazer hoje aqui em São Paulo. Eu falei das escolas em tempo integral. 100% das crianças em Fortaleza estudam em escola em tempo integral. É o que o rico tem. Filho de rico não fica na escola só 3 horas por dia. Fica 7 horas. Tá aprendendo inglês, faz uma aula de teatro, faz um judô, faz um balé. Por que o filho do pobre não pode ter isso se a gente tem dinheiro para fazer isso? Então, são algumas coisas que eu falo de Sobral, eu falo de Fortaleza, eu falo de Teresina, porque se eu ficar falando de Suécia, em Finlândia, parece que tá muito distante. Agora, se a gente, vamos olhar assim, anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro, ali, o que era a 4ª série na minha época, né, ao 5º ano. Gente, você pega as 77 maiores cidades do estado de São Paulo. A capital está na posição 76, no penúltimo lugar. Então, se a gente se compara com o resto do estado e com o resto do país, São Paulo está muito aquém do que a gente merece. E acho que está faltando a gente se indignar. A gente se perguntar e falar, tá certo isso? Será que a gente não pode mais? Será que a gente não tem que começar a encontrar quem são os responsáveis por isso? Então, é um pouco dessa reflexão mesmo que eu venho fazendo. Aí a gente está falando especificamente de São Paulo, por razões óbvias, mas assim, é um problema bem maior, na verdade, né? A gente está falando... esse problema, se você for numa escola lá do Rio, lá, os municipais lá, elas vão estar nas mesmas condições. Então a gente está falando de uma parada maior. Mas assim, como é que a gente conecta o ensino municipal lá, o básico, o alfabetizado, não sei o quê, com o cara ir trabalhar, com a gente conectar isso com o ensino médio, com o técnico que eu sei que você tem? Eu aposto muito em ensino técnico. Eu muito fiz técnico mesmo. E abandonei. Mas como é que foi a tua experiência no técnico? Não, foi foda. O problema é que eu escolhi o técnico errado, só isso. Eu fiz no Cefet, lá no Rio de Janeiro, e eu fui fazer eletrotécnica. Então não tem nada. Antes de fazer isso que eu faço hoje, eu era professor de inglês, entendeu? Tem nada a ver. E aí, quando eu vi que não tinha nada a ver, eu larguei, entendeu? Mas acho que foi bom na tua vida? Não, achei foda, achei maneiro demais. E aí tinha a ver com isso que você tá falando também, que assim, eu ficava o dia inteiro na escola, entendeu? Tinha educação física, tinha as paradas, não sei o que, tinha as coisas que nós fazíamos entre nós mesmo, mas era o dia inteiro na escola, estudando e essa criando. É uma coisa, bem assim, matemática, bem óbvia. Como é que alguém que estudou a vida toda, 3, 4 horas de aula por dia, porque o professor falta, porque a aula tá vaga, como é que essa pessoa compete no vestibular? É matemática básica, ela tem metade a menos do que ela deveria ter. E aí a questão do ensino técnico, se você pergunta hoje para os jovens brasileiros, você quer fazer ensino técnico integrado ao médio? Mais da metade diz que quer. Só que o Brasil nunca entendeu o valor do ensino técnico. Na Europa, nos países mais ricos, de 50% a 90% dos jovens têm formação técnica. Aqui é 10%. É muito pouco. E essa é uma coisa que você tem que brigar com a esquerda e com a direita. Ah, é? Porque a esquerda tem preconceito com o ensino técnico, acha que se você for pelo ensino técnico, você está excluindo o ensino superior. E a direita geralmente reclama quando você faz um investimento em educação. E aí, eu, enfim, trabalhei uns 3 anos nessa pauta lá no Congresso e tentando olhar para o ensino técnico, moderno, que olhasse para o futuro. Primeira coisa, tem que ouvir o setor privado. Não dá para a gente desenhar o currículo do ensino técnico da cabeça de quem está no gabinete. Porque o mercado de trabalho está mudando, tem inteligência artificial, podcaster não era uma profissão alguns anos atrás. Então, uma coisa que eu trouxe nesse projeto, ele já foi aprovado, vai começar a valer em 2025. Cara, você vai fazer o currículo? Tem que ouvir a ponta, tem que ouvir o setor privado. Segunda coisa, tem que avaliar, tem que ver a qualidade desse técnico. Porque também um técnico online, que você não consegue emprego depois, não serve de nada. E aí, uma outra coisa que foi super, pra mim, bem fundamental, é você pensar a educação não, nesse modelo quadrado de diploma, mas em blocos de conhecimento. O que é isso? Hoje, se alguém entra para fazer uma faculdade e larga um semestre antes, 4 anos e meio, a pessoa sai de mãos abanando. Mas não é que ela não aprendeu nada. Na minha opinião, isso está no projeto, agora vai ter que valer. Ela deveria ser certificada em tudo que ela aprendeu nesses 4 anos e meio. E se ela quiser depois fazer uma pós, fazer uma outra graduação, ou se ela tiver uma formação técnica no ensino médio e quiser fazer uma graduação depois, ela vai poder descontar esse crédito que ela já tem.
Então, sai desse modelo quadrado de diploma e aí o Ministério da Educação vai ter condição de dizer, nesse período você aprendeu A, B, C ou D, pode colocar no seu currículo. E sai desse modelo quadrado de começar tudo do zero. E, cara, vamos ver o que você já aprendeu na tua trajetória de educação. A gente vai validar todos os créditos. Ó, você fez 13 créditos, faltam 17, você vai poder se formar aqui nessa outra coisa. Eu acho que isso vai ser muito importante no contexto de inteligência artificial. Que, tipo, as profissões vão mudando, a gente vai ter que se reciclar. Então, eu aposto muito nessa pauta de ensino técnico. Foi complexo aprovar o projeto, mas consegui aprovar. Câmara, Senado, foi sancionado. E agora o MEC tem que trabalhar, porque a gente nunca pensou a educação desse jeito. Chamando a sociedade para fazer o currículo, validando o que você aprende em cada semestre, dando esse certificado para a pessoa, esse retorno. Então, acho que vai ser bom para o Brasil isso. E, assim, uma das coisas que você mencionou aí, que deram certo aí nas cidades brasileiras, inclusive, foi a capacitação dos professores, né? Como é que a gente faz isso de um jeito inteligente, que a gente consiga de verdade replicar com facilidade? A primeira Dá coisa pra gente que pensar em alguma coisa assim? Dá, mas tem algumas brigas pra gente comprar. Uma briga que eu acho que é polêmica, mas é muito fundamental, é acabar com 100% EAD pra quem vai ser professor. Tipo, a gente não seria operado por um médico que fez toda a formação dele online. Por que é que a gente topa que nossos professores tenham formações 100% online? São duas coisas completamente diferentes, viu, Tabata? Eu discordo. Tipo, o cara vai me abrir é diferente de um cara que tem que saber alguma... Eu concordo que, assim, se o cara... o quente o cara pega na sala de aula, isso eu concordo contigo. É mais do que isso. Eu trago a provocação que é pra chocar mesmo. A gente acha que professor é pegar um conteúdo e reproduzir. Professor tá lidando com neurociência. Professor tem que saber 5 formas diferentes de ensinar do que é constituída essa pedra. Verdade. E ele tem que saber testar, ver como é que tá a sala de aula, ver qual é o nível de atenção dos alunos, pegar numa avaliação, ele não entendeu essa parte. Tô aqui ensinando Pitágoras. Ele travou nessa parte da fórmula. Ele não aprendeu potência ainda. Se a gente tem uma formação que vai lá no computador e fica vendo slide, o professor ele não aprende a executar a profissão dele. E aí eu acho que no dia que a gente achar que ser professor é tão difícil quanto ser médico, a gente vai entender melhor o valor dessa profissão e vai começar a se questionar esse tipo de coisa. Tem que ter os melhores alunos virando professor, tem que ter a melhor formação, porque ele tá lidando com os futuros médicos, com os futuros engenheiros. É difícil para um caralho da aula. Tudo bem. E é uma coisa que a gente acha que é fácil. Então essa... Então, mas fala aí. Bom, eu sei que não é fácil. Mas assim... Mas tu não quer proibir de ter os EAD, né? Não, mas eu quero que a gente... Quero não, porque isso já aconteceu. E aí é polêmica, então essa polêmica já tá na minha conta. E na conta de muita gente. Houve um trabalho agora no governo Lula para limitar a 50% o conteúdo online da formação de licenciatura. E eu sou 100% a favor. É briga grande com algumas faculdades, mas, de novo, a gente está falando de que vai ensinar nossos filhos a lerem e escrever. A gente está falando do cara ou da mulher, que é o fator mais fundamental para saber se aquela criança vai ter condição no vestibular ou não. Então foi um BO grande, mas hoje existe uma nova regulamentação que a formação não pode ser 100% online. E eu começo por aí, porque a pessoa fala muito, a formação do professor é muito ruim, é muito teórica. Eu concordo. Então, meu filho, vamos embora. Tem que ter presencialmente também. Tem que ter experiência em sala de aula. Tem que... Cara, você pode ensinar matemática com outras coisas, sabe? Fazer um experimento. É só porque seria hipócrita da minha parte vir aqui e falar, tem que ser mais prático, tem que aprender a pedagogia também, tem que testar, tem que saber usar programação, tem que saber... E aí eu tô achando bom o cara ficar lá fazendo um curso barato de slide. O mesmo cara que vai entrar para lidar com aluno de escola pública depois. Então eu acho que esse foi o primeiro passo. Essa foi uma briga. Aí tem uma outra briga com as universidades, que é também do governo, que é mudar o currículo. Você não pode só aprender história da educação, sociologia da educação, filosofia da educação. Isso é importante. Mas tem que aprender 3 formas de ensinar o Teorema de Pitágoras. Você tem que aprender como é que você alfabetiza uma criança que tem uma deficiência específica. Como é que você engaja uma criança que está exposta a todo tipo de violência dentro de casa?
Como é que você está atento quando uma criança chega com fome? Quando uma criança está agressiva? Talvez psicologia seja importante também. Diferentes métodos de você ensinar, então é um debate bem da educação, mas que eu acho que vale a gente fazer. Então, quando eu falo assim, cara, a Prefeitura de São Paulo tem que dar show de bola na formação dos seus professores, apostar nos quadros que estão com a gente hoje, é um pouco disso. Porque nossos professores tiveram formações muito teóricas, não estão muitas vezes atualizados com as últimas tecnologias e ferramentas e metodologias, foram largados em sala de aula. A Secretaria de Educação não procura eles para entender o que funciona, como que pode apoiar, que tipo de coisa que eles estão passando em sala de aula. Aí nossos professores estão aí, sofrendo violência, como sofrem, bolinha, xingamento que você puder imaginar, com a saúde mental lascada. Hoje, a principal questão que a gente olha para a falta de professor é a questão de saúde mental. O professor tá com depressão, tá com ansiedade, não vai dar aula, não tem condições. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem que olhar para a saúde mental de quem tá na ponta também. Mas vou ficando por aqui, senão eu me alongo. Mas para dizer que tem briga grande. Mas eu acho que a educação vale essas brigas grandes.